Sabia que os criminosos utilizam obras de arte para lavar dinheiro? E sabia que dá para pegar um método da física chamado espectroscopia Raman para identificar qual obra de arte é verdadeira ou não e aí parar o processo da lavagem de dinheiro? Vamos ver como é que a Polícia Federal faz esse esquema aqui no Brasil. Primeiro de tudo, vamos tentar entender como que o processo de lavagem de dinheiro é feito usando obras de arte. Primeiro de tudo, eu sou professor de matemática e de física, você já sabe. Quem diz quanto vale o meu tempo de aula? Eu mesmo digo, né? Eu posso falar pra você que a minha aula custa R$20 a hora. Eu posso falar pra você que a minha aula custa R$500 a hora. Ou eu posso falar pra você que a minha hora-aula custa R$100 mil. Eu defino isso. Eu sei quanto estudei, eu sei o quanto eu me dediquei, eu digo quanto vale, entende? A arte é uma coisa muito subjetiva também. Por quê? Se você tem um quadro, quem está vendendo esse quadro é que vai estipular o valor. Eu posso ter um quadro aqui que não vale nada, mas eu posso falar, não, eu só vendo para você se você me pagar R$1 milhão, ou eu só vendo para você se você me pagar R$10 milhões. Eu que estou vendendo estipulo o valor desse quadro. Como é que os caras fazem o processo de lavagem de dinheiro? Bom, para lavar o dinheiro, você precisa ter um dinheiro que é ilícito e você precisa transformar ele num dinheiro lícito. Então esses caras que têm esse dinheiro ilícito combinam com os caras que são donos de obras de arte ou de galerias de arte e falam assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falsificar um quadro. Então, sei lá, o cara pega um quadro e falsifica ele. E aí ele vai lá na galeria de arte com o cara que já é amigo dele e o amigo dele fala assim, olha, esse quadro aqui que eu tô vendendo, que na verdade é falso, tá custando R$150 mil. Olha, já combinaram o valor antes, tá? Aí o cara que tem o dinheiro ilícito vai lá e compra esse quadro de R$150 mil, que na verdade não vale nada, porque é um quadro falsificado. E aí o cara comprou uma obra de arte. E aí ele consegue lavar o dinheiro que era ilícito e transformar num dinheiro lícito, certo? Porque depois, quando ele for vender esse quadro novamente para uma outra pessoa, ele vai vender por R$150 mil e vai ter um documento fraudado falando que o quadro era verdadeiro e tudo mais, sendo que o quadro era todo falso, era mentira. Então esse é o processo de lavagem de dinheiro em obra de arte. Isso acontece muito no Brasil, muitos políticos fazem isso e muitos criminosos fazem isso, porque a obra de arte tem um valor subjetivo, não tem um valor muito específico. É como se fosse uma palestra. Você já viu muitos políticos por aí dando palestras, não viu? E eles dão palestras que valem R$1,5 milhão de. Esquisito esse valor, né? Mas dá pra entender que o cara tem alguma coisa por trás, talvez ali, que ele tá tentando lavar algum tipo de dinheiro. Então, você pega um quadro que é original, tipo, sei lá, a Mona Lisa, é óbvio que o cara não ia falsificar a Mona Lisa, e ele falsifica essa obra de arte, criando uma obra de arte idêntica, e onde ele vai vender para uma pessoa, vai comprar por um valor que é muito maior do que o verdadeiro, porque na verdade não vale nada, e aí ele vai lavar o dinheiro dele. Onde que entra a física nessa história? Bom, o quadro, quando ele é falsificado da maneira mais bonita possível. Então ele é pintado realmente com tinta por um outro artista, certo? Ele não é simplesmente, o cara não vai lá e copia, imprime na impressora que ele tem no quarto dele. Ele pega e pinta utilizando tintas. Então a tinta que você tem no quadro falsificado vai entrar nesse esquema de análise da Polícia Federal utilizando a espectroscopia Raman. Por quê? Você pega um pedaço dessa tinta do quadro e vai analisar ela no laboratório. Com esse pedacinho de tinta que você raspou ali do quadro, você consegue identificar se aquele quadro é verdadeiro ou falso. Vamos tentar entender como que isso funciona. Primeiro de tudo, só para lembrar você que agora eu tenho um site chamado cursosexatas.com. Esse site tem meus cursos de matemática, de física, de cálculo, de astronomia, etc, etc. São cursos vitalícios, ou seja, você só paga uma vez e esse curso é teu para sempre. Lá você tem abas de perguntas e respostas, tem monitoria comigo. E Denis, como é que eu acesso esse site? cursosexatas.com no Google ou aqui no primeiro comentário ou na descrição do vídeo você encontra toda essa plataforma. Dá uma olhada ali, você pode assinar um tempo e depois, se você não quiser, você volta atrás, não precisa pagar nada, beleza? Se puder curtir o vídeo também, eu agradeço muito. Então imagina que é o seguinte, como que a gente faz para analisar essa obra de arte falsificada? Primeiro, a gente não sabe se ela é falsa ou não. A gente vai lá, coleta, raspa um pouquinho da tinta dessa obra de arte e o que acontece? Essa tinta que eu trouxe ali, meio azulada, tá vendo, por exemplo? Tudo que tem nela ali é átomo. Então tudo que existe na natureza que não é matéria escura é feito por átomos, inclusive você. Então os átomos têm a região central ali, que é chamada de núcleo, que está ali em vermelhinho, e ao redor você tem uma coisa chamada de eletrosfera, que são as bolinhas amarelas ali, que são os elétrons. Então eu vou lá, pego a tinta, essa tinta eu sei que é feita de átomos, que tem prótons, nêutrons e elétrons, certo? Então é isso a primeira coisa que a gente faz. O que a gente vai fazer? Na espectroscopia Raman, a gente vai pegar esse pedacinho de tinta, que a gente sabe que tem os átomos, e vai jogar raio-x nesses átomos, dessa tinta. A gente pega um equipamento e joga raio-x. O que acontece em seguida? Quando eu jogo o raio-x
Nesse átomo, eu estou jogando uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética é capaz de, não se assuste, excitar esse átomo. Esse é o nome científico. O que acontece quando eu excito esse átomo? Eu acabo arrancando um elétron dele. Esse elétron que tinha ali em uma das órbitas dele vai embora, ele desaparece. Por isso que eu coloquei um xizinho ali, ó. E ele vai embora para algum outro local. Esse é o objetivo da espectroscopia Raman. O que acontece em seguida? Olha só. Aquele elétron que estava na órbita lá de cima, tá vendo? Ele passou para a órbita de baixo, para equilibrar o nível energético do teu átomo. Então, voltando aqui do começo, você tem o átomo com os elétrons. Na espectroscopia Raman, eu jogo o raio-x e eu arranco um elétron desse átomo. Só que aquele elétron que está lá na órbita acima, ele está numa energia maior. A natureza vai fazer ele ir para a energia menor. Quando ele vai da energia maior para menor, essa diferença de energia que ele tem, ele acaba liberando na forma de luz. E é a partir dessa luz que é gerada que nós conseguimos analisar. Olha, essa luz que foi gerada corresponde a essa cor de azul aqui. Essa cor de azul corresponde a um tipo específico de tinta azul. Então, a partir da análise da luz que é emitida pelaquela tinta na espectroscopia Raman, eu consigo montar uma tabela. Ah, essa luz aqui pertence a tal cor de azul, sei lá, o azul ciano. Essa cor aqui pertence ao amarelo bandeira. Esse aqui pertence ao verde não sei o quê. E eu consigo montar uma tabela de cores, beleza? O que acontece? Em algumas operações da Polícia Federal que existiram no Brasil aqui no passado, os caras aprenderam centenas de obras de arte com políticos, com banqueiros, com doleiros e etc. E os caras precisavam ver se essas obras de arte eram verdadeiras ou não, porque se fossem falsas, elas estavam no esquema de lavagem de dinheiro. Então os caras pegaram dezenas, centenas de obras de arte para analisar o que estava acontecendo com a tinta. Então, de volta, o que o cara fazia? Ele pegava um pedaço da tinta, analisava com esse material da espectroscopia Raman aqui, e ele conseguia no equipamento identificar, olha só, essa tinta aqui, ela é uma tinta, é uma luz que foi produzida, uma luz, né, que saiu da tinta. Essa tinta corresponde a uma tinta feita na década de 80. Isso aqui não existia antes da década de 80. Pô, mas esse quadro aqui, originalmente ele é da década de 10. Pô, então é possível. Por quê? Essa tinta que está no quadro é da década de 80. E originalmente ele foi produzido na década de 10, então esse quadro é falso. Só pode ser isso. Os caras fizeram especificamente um estudo bem detalhado sobre esse desenho aqui que foi encontrado na casa de uma dessas pessoas, que é um desenho atribuído a Tarsila do Amaral e que teria sido produzido na década de 20. Então é uma casinha ali com os coqueiros e assinado pela Tarsila do Amaral. Então o que os caras fizeram? Eles pegaram um pedacinho de tinta ali do papel, foram lá na espectroscopia Raman, jogaram o raio-x excitou o átomo, arrancou elétrons, produziu luz. Aí essa luz que eles tinham, eles compararam com outras luzes que eles tinham já produzido em laboratório de outras tintas. E aí eles conseguiram comparar para ver se esse desenho é realmente da Tarsila do Amaral ou não. E aqui você tem, olha que interessante, os dois espectros, o espectro Raman de 785 nanômetros, que é o A, a curva A ali, que é a primeira, do alto, né? Ó, distintos pontos de traços azuis do suposto desenho de Tarsila do Amaral. E o B é o azul da Prússia. O azul da Prússia é o que realmente foi usado pela Tarsila do Amaral lá nos anos 20. Só que veja que o que eles encontraram na curva A está totalmente diferente do que é o azul da Prússia que teria sido usado pela Tarsila do Amaral originalmente. Então o que os caras chegaram de conclusão? Olha só, que tem no relatório deles. Uma vez que a declaração de originalidade do desenho analisado afirma que a obra é datada do final da década de 20 e que os traços verdes presentes na obra contêm fitalocianina azul em sua composição, é possível afirmar que o desenho não pode ser elaborado antes da década de 40, ou seja, não há compatibilidade entre os resultados aqui reportados e a data atribuída à produção do desenho. O que isso significa? Significa que esse desenho aqui produzido era falso. Os caras produziram um desenho falso para comprar ele por um valor muito elevado e assim lavar o dinheiro que era ilícito. Entendeu mais ou menos essa ideia? Uma coisa muito interessante da física que a gente utiliza aqui, né? Beleza, então? Se puder curtir esse vídeo, eu agradeço muito. Um abraço e até a próxima.